Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana do Portal da Cidade e hoje nós estamos aqui com a visagista Márcia Finco, que ajuda mulheres de todas as idades a se reconectarem com a sua essência e a trazer autoestima em suas vidas. Primeiramente, muito obrigada, viu, Márcia, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de poder estar, né, explicando mais e falando mais sobre o visagismo, que é muito importante para as mulheres. Então, comece explicando para nós o que engloba essa ação. Bom, o visagismo, ele engloba tanto a parte externa, né, que é os formatos de rosto, corpo, enfim, desde assim, o alto da cabeça até a ponta dos pés, né? E também a parte assim, interna, né, que é a sua personalidade. Nós temos tipos de personalidade, né, que de fato que faz nós sermos únicos, né? Então ele engloba a personalidade e a parte externa. Então é uma coisa que tem que trabalhar assim os dois juntos, o interno e o externo, para a gente extrair e fazer e montar como se fosse um personagem, chama arquétipo hoje, né, para aquela mulher se destacar, se soltar e evoluir tanto no lado profissional, em relacionamento, enfim, ela se olhar no espelho e falar, nossa, sou eu me amo como eu sou, sabe? Esse é o propósito do visagismo. E há quanto tempo você atua na área? Qual que foi a sua inspiração para começar? Olha, eu atuo já há 21 anos, né? De forma assim, como visagista já há 21 anos, né? A minha inspiração para começar, assim, eu acho que eu nasci já com esse olhar do belo, né? Porque eu fui fazer faculdade de desenho industrial, trabalhei como estilista, então tudo é arte, né? Da criação. Então, o cabeleireiro também é um artista, né? Porque ele trabalha com formas, né? E o visagista ainda mais ainda, porque o visagista ele é um artista da forma e ele também ele é um terapeuta, ele é um psicólogo, porque ele vai extrair, ele tem que extrair, né, acontecimentos internos e a sua real personalidade para poder ajudar a mulher a se encontrar no externo dela, né? Com a forma certa do que está dentro. Né? Uhum. Então, como foi assim, como foi a minha inspiração? Então, eu lembro assim desde criança esse olhar. Eu sempre tive esse olhar na escola, levava tesoura na bolsa, cortava cabelo das meninas no banheiro. Já chegou a acontecer uma ocasião de uma mãe reclamar, né? E a diretora chamar a polícia na escola, né? Porque eu levava tesoura na bolsa. Então era uma coisa assim que estava em mim. Desde que eu me lembro, assim, eu devia ter uns 7, 8 anos, eu já cortava o cabelo da minha mãe. Eu olhei uma mulher na televisão, né, uma famosa, e eu falei, mãe, vou cortar o seu cabelo desse jeito, né? E aí eu fui lá e eu cortava com a tesoura de corte e costura dela, entende? Então era algo que já estava em mim, sabe? Eu não busquei uma inspiração em alguém, era algo realmente que já estava em mim. E como que funciona esse processo de atendimento com as mulheres? Bom, funciona assim. Elas entram em contato, né, pela rede social, né? Quando eu comecei ainda, não tinha o Instagram, não tinha o WhatsApp. O que a gente tinha na época era o Orkut, né? Mas eu não cheguei nem a ter. Mas um irmão meu morava na Alemanha, então ele mandou um convite do Facebook para mim. E na minha cidade, então, ninguém tinha o Facebook. E aí eu vi ali, nossa, que legal, dá para colocar as fotos. Eu mandei convite para todas as clientes. Naquela época era por e-mail. Então eu mandei e eu comecei a postar ali fotos do antes e depois, há 20 anos atrás. E desde daquela época eu vinha falando sobre, né, o visagismo, mas as pessoas não entendiam o que significava, né? Hoje já está, explodiu no Brasil, né, o visagismo. Uhum. E você tem algum lugar físico? Você vai até as Sim, clientes? Como que funciona? sim. Eu tenho um lugar físico, que é na cidade de Gabriel Monteiro, né, que eu moro desde sempre. Eu tenho um salão lá. Atendo toda a região e eu faço alguns atendimentos, assim, quando é a análise mais completa, a cliente me pede, olha, você vai estar em Araçatuba? Eu vou até a pessoa, até a casa da pessoa, né, para fazer essa análise. Porque a análise de visagismo, ela tem a parte só de você conversar, que é a gente descobrir, né, externar o que está dentro, descobrir qual que é o perfil da pessoa. Então, isso não precisa de uma cadeira, de um lavatório. Mas tem as partes complementares, que é você mexer mesmo fazer a arte, né?
está dentro e fora, no cabelo. Então a gente precisa estar no local físico, que é o salão, que hoje é na cidade de Gabriel Monteiro, e em breve estou procurando um lugar em Araçatuba para estar atendendo também na semana em Araçatuba, né? E a cliente interessada em entrar em contato com você, por onde que ela pode entrar? Olha, as clientes, ela tem um link no Instagram, né? No meu perfil, é só clicar lá, que ela já é direcionada para o WhatsApp, né? Tem o número do telefone que está lá também na rede, né? A rede que eu mais uso é o Instagram, né? Tem bastante cliente com mais idade que não tem o Instagram, ela usa o Facebook, mas lá também tem, né, o número. TikTok quase eu não uso, não tenho clientela no TikTok, né? Mas o Instagram é mais alto mesmo, né? É o número do celular, o pessoal clica lá, já cai no meu perfil, lá no meu WhatsApp, e me chamam, e a gente começa a conversar. Quando elas me chamam lá, elas pensam assim, vou fazer um corte de cabelo, né? Ela já pensa nisso. Aí quando ela recebe aquele monte de perguntas, eu acredito que elas assustam, né? Porque eu começo a perguntar assim sobre... Me passa a foto do antes, me passa a foto de lado, uma foto sem filtro, para me ver como você é, me passa a sua data de aniversário, eu preciso entender a sua personalidade, me passa no que você trabalha, que eu preciso já pensar, né, algo para a função, né, do que a pessoa trabalha. Faço algumas perguntas também do dia a dia dela, como que é a vida dela com o cabelo, qual que é o problema. Então, quando ela chega, eu já sei mais ou menos assim qual que é o problema dela. Então, eu já vou pensando antes, mas quando ela chega assim, eu bato o olho ali e já 50% ali eu já pego, aí o restante eu vou observando, ela começa a falar, eu vou fazendo perguntas, né? E deixo ela falando. E nisso que ela vai falando, eu vou percebendo pelo jeito que ela senta, se ela senta com os ombros caídos, se ela senta com a perna aberta, o jeito que ela fala. Tudo isso já vou lendo, fazendo a leitura. Então eu vou consertando, né? Quando ela termina e eu vou falar, eu começo já a colocar nela, né? Eu pergunto, o que você quer passar? O que você quer quando você olhar no espelho, o que você quer ver? Como você quer ser vista, né? E aí, quando ela teve uma que falou assim, ela virou e falou, eu queria ser assim, né? Como você, eu queria ser uma mulher poderosa, eu queria destacar. E aí, eu vou fazendo essa leitura já desde o sentar dela, o jeito dela. E aí eu explico o que ela precisa para chegar nisso, para ser essa mulher. Umas querem ser uma mulher despojada, uma quer ser uma mulher... Tudo isso que elas querem já está dentro. Só que ela não sabe como é o caminho. Aí esse caminho eu ensino. Que conta como o arquétipo. Isso, essa parte é o arquétipo, né? O arquétipo é uma representação que a gente busca na forma, né? Por exemplo, às vezes a mulher, ela fala assim, eu pergunto assim, quem você admira no mundo da fama, entre os artistas, uma personalidade política, enfim, qualquer pessoa quem você admira? Então, por aí, quando ela fala, eu já pego um pouco se ela admira uma personalidade muito elegante, eu já percebo, ela quer mostrar isso, ela quer passar isso. Quando ela fala de uma mulher que eu vejo que é bem desconectada, despojada, eu já entendo. Então essa é uma pergunta primordial, perguntar que mulher você admira? Quem que você admira, né? Porque esse é o arquétipo, entendeu? E quando ela está no arquétipo errado, eu tenho que falar, você está no arquétipo errado. Aí é a parte mais complicada, porque aí entra assim, elas acham que é místico, entendeu? Não é místico, é ciência. Elas acham que é místico quando você fala assim, tem o arquétipo da águia, tem o arquétipo do pato, tem o arquétipo do cavalo, mas são só representações, tipo o cavalo, a força, a águia, a visão, né? A mulher poderosa, ela tem uma visão de águia, então o cavalo, a força, então cada um vai passar a sereia, a sensualidade, o pelicano, o amor. Então, isso é importante quando ela me fala, porque aí eu consigo levar ela para mudar ela para o outro arquétipo, né? Ou melhorar o arquétipo que ela realmente está e não está sabendo usar. Então, não é místico, é científico, né, o arquétipo. Mas é a parte assim que eu mais sofro, porque muitas pessoas assim, religiosas pensam que é místico. O arquétipo não é. Uhum. Tudo que é forma, todas as formas que nós estamos vendo aqui, ó, desde o livro, aquele globo,
tudo é um arquétipo e está nos passando uma mensagem. Você é um arquétipo para alguma outra pessoa, entendeu? Nós sempre somos inspiração para alguém, né? Então, de certa forma, nós somos também um arquétipo de alguma coisa. Aí tem que descobrir o que é. Uhum. Muito bacana. Bom, então já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz e grata mais uma vez em poder assim passar, levar essa informação para mais mulheres, porque eu acredito que as mulheres ao descobrir, pesquisar mais sobre o visagismo, sobre arquétipo, sobre posturamento, presença, imagem de poder, ela vai se destacar, ela vai entender que não é só cortar um cabelo, elas confundem muito, sabe? Vou cortar o cabelo e uma análise de visagismo. Ontem mesmo uma falou assim, eu quero só cortar o cabelo. Eu quero ir aí, fiquei sabendo de você, mas eu quero só cortar o cabelo. Eu falei, não, é preciso fazer uma análise, senão não tem o diferencial, ela não vai se encontrar. Então, a análise é o primordial. Uhum. Então, muito obrigada mais uma vez, viu, Márcia? Eu que agradeço. E se você gostou dessa entrevista e quer acompanhar mais conteúdos como esse, siga o Portal da Cidade em todas as redes sociais.